Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Regiomontanos. Em Alexandria, lá pelos anos 150, o Ptolomeu escreveu o grande livro que trata do geocentrismo. É aquela teoria que hoje nós sabemos ser equivocada, que traz a Terra no centro do sistema solar e a Lua, o Sol, os outros planetas giram em torno da Terra em órbitas que são assim, são círculos e depois vem outro círculo. É a teoria do epiciclo. Então, por exemplo, Marte estaria aqui. O livro que o Ptolomeu escreveu se chama Coleção Matemática. Quando esse livro passou a ser popular no Império Islâmico e foi traduzido para o árabe, eles começaram a chamá-lo de o maior livro, no sentido de que é o livro que explica o funcionamento do universo. E em árabe, o maior acabou dando origem à palavra almagesto. E esse apelido aqui pegou. Então, atualmente, nós chamamos o livro do Ptolomeu de Almagesto mesmo, embora o autor tenha dado o nome de Coleção Matemática. Almagesto, o livro do geocentrismo. Lá nos anos 1400, nasceu um gênio, o Johannes. Primeiro eu vou falar sobre o nome dele. Ele nasceu na cidade de Königsberg, que significa Monte do Rei, em latim, Regio Monte. De tal maneira que o Johannes se deu um apelido. Já que ele era de Regiomonte, ele passou a se chamar de Regiomontanos. É, por exemplo, assim, eu sou de Porto Alegre e gostaria que todo mundo passasse a me chamar de Porto Alegrense. Então, o Johannes passou a ser o Regiomontanos. Regiomontanos nasceu gênio, porque aos 11 anos ele já estava na universidade. Está certo que as universidades da época eram muito diferentes das atuais, mas de qualquer maneira, entrar com 11 anos era coisa para poucos. E com 12 anos, ou seja, em 1448, o Regiomontanos publicou um almanaque de astronomia. É um livrinho mostrando as fases da Lua, quando é que aconteceriam os eclipses. Então você nota que se uma criança de 12 anos fez isso, é porque ela tinha realmente aí uma capacidade muito acima do normal. Em 1450, o Regiomontanos se mudou para Viena, onde o estudo de astronomia era melhor. Naquela época, astronomia e astrologia eram a mesma coisa. Em 1454, lá em Viena, o Regiomontanos passou a ter um grande professor, o Purbach. O Purbach era um astrólogo muito famoso. Era o astrólogo real do Ladislau V, e quando esse morreu, o Purbach passou a ser o astrólogo do Frederico III. É assim, Aqui assim fica a Áustria, do lado a Hungria. O Ladislau V era o rei da Hungria, arqueduque da Áustria. E o Frederico III era arqueduque da Áustria e rei do Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império é assim, Naquela época, a região da atual Alemanha era composta
por dezenas e dezenas de cidades independentes, reinos, ducados e principados. Os líderes políticos dessas regiões escolhiam o imperador geral, o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então você nota que o Purbach era um homem muito importante, porque ser astrólogo de um imperador tão importante significa que ele era um conselheiro real de alto nível. O Regiomontanus passou a ter aulas com o Purbach em 1454. Eu vou deixar essa data em destaque. Em 1460, o cardeal Bessarion foi falar com Frederico III. O que é que tinha acontecido? Em 1453, os turcos otomanos mataram o Constantino XI, lá em Constantinopla. Foi a queda de Constantinopla. Aqui, ó. Atual Istambul. Constantinopla fica por aqui assim. Então, o Império Romano do Oriente caiu, e essa data aí é considerada, inclusive, um marco temporal entre a Idade Média e a Idade Moderna. Esse cardeal, ele era dessa região aqui, que caiu para os turcos otomanos em 1453. Em 1460, o cardeal foi lá falar com o Frederico para dizer o seguinte: será que nós não conseguimos contra-atacar esses turcos otomanos aí? Nessa visita do cardeal ao Frederico III, o cardeal bateu papo com um conselheiro real, o Purbach. E o cardeal Bessarion disse o seguinte: Purbach, quem sabe você traduz a obra do Ptolomeu, o livro Almagesto. É que assim, ó, esse cardeal aqui era um dos homens mais cultos da época. Ele tinha uns 800 livros. Esses materiais aqui eram essencialmente escritos à mão. Então, cada um desses livros valia uma fortuna e eram clássicos gregos. Por isso que ele pegou o Almagesto, em grego ainda, e deu para que o Purbach fizesse a tradução. O Purbach trabalhava junto com o seu aluno ali, o Regiomontanus. Só que você nota aqui, ó, que o Purbach morreu em 61. Então ele fez parte do trabalho de tradução do livro Almagesto. Quem completou a tradução foi o Regiomontanus. Em 1462 surgiu aí uma tradução do livro Almagesto. Só que não era uma tradução simples, era uma tradução comentada. As partes mais fáceis do Almagesto eles meio que deixaram como estava, mas aquilo que estava mal escrito, aquilo que precisava ser melhorado, ou que dava para dar uma demonstração melhor, o Regiomontanus e o Purbach fizeram. E tem uma diferença bem grande entre o original e a tradução. Os gregos antigos, eu vou falar bem por cima, trabalhavam com a corda. O que hoje nós chamamos de função trigonométrica, para um grego antigo era assim, ó. Eles trabalhavam aqui um ângulo alfa, a corda de alfa é o comprimento desse segmento aqui para um certo raio. Então aqui o que aparece em vermelho é a corda de alfa. Falando bem por cima, atualmente nós utilizamos a meia corda, que é o seno, para um raio em específico.
O livro Almagesto utilizou a função trigonométrica corda. O trabalho do Purbach e do Regiomontanus foi feito utilizando o seno. Então, aí já surge uma popularização do uso do seno, uma nova ferramenta matemática, abandonando o uso das cordas. Quando o Purbach morreu, o cardeal Bessarion foi um financiador para os trabalhos do Regiomontanus, de tal maneira que o Regiomontanus começou a viajar pela atual Itália, divulgando astrologia. Só que a astrologia tem a parte importante da astronomia. Para fazer um horóscopo, você tem que saber localizar o local de nascimento de uma pessoa, tem que saber quais eram as posições dos astros no céu naquele local, na data em que a pessoa nasceu. Então, o trabalho de um astrólogo era bem complicado. Você tem que fazer contas para saber quais eram as posições dos planetas em uma cidade em uma certa data. Isso demorava bastante. Então, o Regiomontanus ajudou a espalhar como é que se faz um horóscopo, mostrando as contas que estão por trás. Primeiro você faz contas que são muito difíceis e depois vem aquela explicação mística. Quando o Regiomontanus estava trabalhando na tradução do Almagesto, ele percebeu que precisava aprofundar alguns pontos bem matemáticos. Em 1464, ele escreveu este livro aqui. É o primeiro livro de trigonometria escrito na Europa. Então aqui aparece, por exemplo, aquela fórmula assim, ó, para a área de um triângulo, conhecidos dois lados e o ângulo formado entre eles. A, B, θ. Essa fórmula aqui, embora de uma maneira bastante modificada, aparece aqui no trabalho do Regiomontanus, o primeiro livro de trigonometria escrito na Europa. Mas o primeiro livro de trigonometria que foi escrito é lá dos anos 1200, com o persa Al-Tusi. De qualquer maneira, aqui algo que é muito importante. Agora os europeus tinham acesso a um livro que explicava como é que se dão as relações em um triângulo. Em 1454, o Gutenberg publicou a sua Bíblia. É o primeiro livro feito da maneira moderna, esses de impressão. O Regiomontanus pensou o seguinte: agora existe uma técnica que permite produzir livros de uma maneira muito mais barata. Porque antes do Gutenberg, os livros eram todos escritos, o que tornava o valor deles muito alto. O Regiomontanus foi a primeira pessoa a colocar uma editora de livros para publicar materiais científicos. Foi ele o grande responsável pela expansão do conhecimento científico num valor acessível. Qual é o tipo de material que o Regiomontanus começou a produzir? A gráfica do Regiomontanus é de 1472. Ele produziu calendários, que essencialmente foram os melhores calendários disponíveis no mundo naquela época. A parte difícil de um calendário é, por exemplo, fazer um mapa da Lua,
no sentido de fases da Lua. Então aqui você precisa de bastante conhecimento de astronomia. E esse calendário que ele fez era um almanaque mais completo. Mostrava, por exemplo, quando é que iriam acontecer eclipses, quando é que aconteceriam alguns alinhamentos especiais dos planetas. Outro material que o Regiomontanus publicou foi justamente lá em 1472, o ano em que ele fundou a sua gráfica, foi pegar as notas de aula que ele teve com o Purbach lá em 1454 e transformar num livro. Então as aulas que ele teve com o Purbach foram publicadas aqui, e este aqui foi um grande sucesso. Aqui aparecem, os epiciclos. Esse livro aqui teve mais de 50 edições, ou seja, sucesso total, e ele foi muito utilizado pelos astrólogos, porque é um livro que traz a parte matemática da astrologia de uma maneira muito didática, bastante fácil de entender. Eu dei uma olhada por cima do livro, li algumas páginas, é em latim, e é realmente um material genial. Exemplos de pessoas que utilizaram os materiais do Regiomontanus: o Cristóvão Colombo e o Américo Vespúcio. Para navegar, você tem que saber astronomia. Você vai estar no meio do oceano e tem que saber se localizar. Você estará numa terra distante e tem que saber em que longitude é que estamos. Então, tanto o Colombo quanto o Vespúcio utilizaram os materiais feitos pelo Regiomontanus e impresso lá na sua gráfica. E além disso, o Copérnico e o Galileu também. Porque esses materiais aqui eram os melhores disponíveis em termos de astronomia na época. E o próprio Regiomontanus ele percebeu o seguinte: a teoria geocêntrica tinha alguns problemas. Ele parou por aí. O Copérnico e o Galileu foram além. Eles perceberam que não é simplesmente o fato de a teoria geocêntrica apresentar alguns problemas. Ela estava equivocada. O correto é o Sol paradinho no centro do sistema solar e a Terra girando em torno do Sol. O Regiomontanus não foi tão longe, mas pelo menos ele percebeu que essa história aqui tinha algum problema. Então o Regiomontanus, que foi essencialmente o maior astrólogo, astrônomo do seu tempo, ele foi muito importante para outros pesquisadores e exploradores. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.